No Flamengo, em meio a uma suspensão do julgamento por doping, Gabigol treinou normalmente e segue à disposição do técnico Tite. Enquanto Gabriel segue com um futuro incerto, o Flamengo continua se preparando para enfrentar o Criciúma e terá a presença de Wesley até 2028. O lateral direito renovou o contrato e ainda está mais motivado a jogar pelo rubro-negro. Até agora, ele tem 80 jogos pelo clube, 2 gols e 2 assistências. E vem sendo muito utilizado por Tite. Uma coisa que eu sempre sonhei com a minha família, com meus empresários, é uma coisa que a gente sempre teve um plano, né, tipo, a seguir, passo por passo, sempre foi tudo conversado. E, cara, muito feliz, realizado e quero fazer muita história aqui no Flamengo. Nesta quarta-feira, finalmente acontece o retorno dos uruguaios Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Varela, para se juntar ao grupo que está cada vez mais na briga pela liderança no campeonato. É nóis, tripulação rubro-negra, trazendo aqui notícias dessa tarde do Mengão. E neste vídeo vamos falar sobre a situação de Gabigol, a renovação de contrato de Wesley e como continua a novela Claudinho. Vamos ao vídeo então. Eu acho que mais importante que o anúncio da renovação de contrato do Wesley é um detalhe no meio dessa renovação de contrato que a gente trouxe ontem nas redes sociais. Sim. O Flamengo comprou mais 20% dele, porque o Flamengo era dono de 70% e 30% era dos empresários, jogador. Nessa renovação, o Flamengo comprou mais 20% por 6 milhões de reais. Isso quer dizer que, se a gente for fazer proporcional aí, 100% dele está valendo 30 milhões de reais. Então, o Flamengo jamais vai vender esse jogador, o Wesley no caso, porque muita gente acha que essa renovação é por conta de uma venda já engatilhada. Pode até ser, não acho nenhum absurdo pensar assim, mas por menos de 30 milhões de reais o Flamengo não vai vender. Porque a partir do momento que você compra 20% por 6 milhões de reais, você não pode vender esse jogador por menos de 30 milhões de reais. Dito isso, a informação foi dada, a nova multa rescisória do Wesley é de 1 bilhão, ninguém vai pagar isso, obviamente, mas a multa rescisória aumenta porque o salário do jogador também teve um reajuste e, obviamente, para mais. Sobre Gabigol, a informação que eu tenho até o momento, 1h27 de quarta-feira, dia 17 de julho, é que ele está liberado para jogar. O Flamengo não foi comunicado de nenhuma mudança no julgamento dele, de nada. Os advogados pessoais que estão tratando da defesa do jogador junto ao CAS também não foram comunicados de nada. E o departamento de futebol do Flamengo, que também é importante nesse assunto, também não foi comunicado. Ou seja, ele está liberado, pelo menos até o momento, para atuar no sábado normalmente com a camisa do Flamengo. E aí foi olha, ontem foi uma confusão, Lucas Pedrosa, meu Deus. E assim, e aí a gente vê como ele é de fato um cara altamente midiático, o nome dele, porque ele não é um cara nem que está sendo tão utilizado assim, mas obviamente que ninguém nunca vai apagar a história dele com o Flamengo e os torcedores ficaram naquela, gente, o que está acontecendo com o Gabigol, Pedrosa? Além dele gostar dessa mídia, eu acho que ele fez por onde para conquistá-la, né? O Gabigol é um jogador que desperta essa emoção do torcedor do Flamengo, todo a idolatria que ele construiu. Claro que esse ano foi um ano lamentável para ele com a camisa do Flamengo, com tudo que aconteceu. Mas foi isso, eu também fiquei espantado na época. Anulou o julgamento, não vai ter quórum lá de quem ia julgar na Suíça. Eu falei, cara, beleza, vai recomeçar o julgamento? Eu não entendi muito bem. Quando eu comecei a ler, eu imaginei que quando, tipo assim, sabe aquele negócio de vai até ano que vem. Então, sim, como ele ficou esse tempo todo, já passou, meio que vai prescrever. Eu imaginei que ia zerar. Eu achei que ele ia ficar até abril, que ia ser aquele julgamento prévio, que ele ia ficar até abril e depois seria liberado. Mas é aquilo, né? Que bom que, pelo menos nesse momento, ainda não tem uma definição sobre essa situação, até porque seria, na minha visão, uma grande sacanagem, porque o Gabigol viajou lá pra fazer o julgamento, não teve o julgamento. Aí agora, do nada, cancela o julgamento todo, que é isso? É um absurdo com o atleta, mesmo que ele tenha tido uma conduta, pra mim, vergonhosa de tentar atrasar a vida dos fiscais lá do doping. Mas é isso, que bom, ele até fez um golaço ontem no treino, eu assisti, tem recebido mais minutos. É a última dança, é o que eu tenho de impressão, é a última dança do Gabigol no Flamengo. E a gente fala, né, o futebol é muito engraçado, né? Quando o time ou o jogador tá no auge do momento, do relacionamento com a torcida e tudo mais, tudo dá certo. A bola bate na trave e entra, a bola rola devagarzinho, passa da linha. E a fase do Gabigol, ela é tão difícil, né? Ela é tão diferente do que a gente já viu, que o Gabigol era aquele cara assim. Aí eu tô dizendo como rival. Meu Deus, esse cara vai marcar um gol
no final vai ficar fazendo aquela carinha pra mim, eu vou me irritar. Era essa sensação que a gente passa. Sim. Não é mais. A gente não tem mais essa certeza absoluta, pela fase dele. E aí no último jogo ele vai... Aí eu pensei, quase. Não, cara, esse cara é abençoado. Quase que mesmo, a carinha volta. Ele vai e ele faz um gol no final. E ele entrou bem. Entrou bem. Foi o melhor jogo dele. E aí o que acontece? Tava impedido por um negocinho. Um milímetro, um joelho. A verdade a fase, né? A fase do Gabigol, de fato, assim, embora ele tenha entrado bem, mas em outros momentos talvez fosse diferente em 2019 ou até mesmo em 2020, porque ele jogou muita bola também em 2020. O título do Campeonato Brasileiro do Flamengo com o Rogério Ceni é muito graças às atuações do Gabigol, porque na ocasião ele pegou a bola, botou debaixo do braço e decidiu muito o jogo. Mas atualmente, de fato, a fase dele não é boa, muito por conta também de algumas atitudes dele. Na sexta-feira, o Flamengo recebeu dos empresários o seguinte: o Zenit deu ok, tudo certo. Ele vai fazer o jogo de despedida no sábado e depois a gente fecha toda a papelada. E aí, depois do jogo, o Zenit simplesmente falou: não, a gente desistiu, a gente entende que o Claudinho é super importante, inclusive a gente quer renovar o contrato dele. E aí o Flamengo recebeu essa comunicação. Tanto é que o Flamengo correu para poder fazer o anúncio. Porque, obviamente, eles não vão fazer o anúncio de todo jogador que é especulado no Flamengo. Então eles tiveram que correr, porque o negócio estava muito perto de ser concretizado. E aí o Zenit voltou atrás, recuou, ofereceu uma renovação para o Claudinho recusou, e agora o Flamengo continua tentando junto ao Zenit. O que é o Claudinho no Zenit, o Pedrosa? Ele é o principal jogador, né? E é ídolo lá já? Eu digo com a torcida, assim. Ele é um atleta que é o principal jogador, é o mais talentoso, é um cara que foi campeão agora novamente, tem sempre atuado em alto nível. Só que aquilo é muito ruim para a carreira do Claudinho ele ficar na Rússia ainda. Assim, pensando no lado do jogador mesmo. Essa situação toda da guerra, ele não poder jogar uma Champions League, que eu acredito que ele tenha ido pensando nisso, em jogar uma Champions League, em continuar se firmando, fora a questão financeira, que é muito diferente. Mas eu acho que a coisa mais certa para o Claudinho fazer é voltar aqui mesmo para o Brasil, vai vir para uma grande equipe, uma equipe que vai dar todo o suporte para ele. E o Claudinho tem muito futebol para mostrar. Para mim é um desperdício ele continuar lá no Zenit da Rússia. Tomara que aconteça, porque quem ganha aqui é o nosso futebol brasileiro. Lembra quando a gente falou de família? A esposa dele também entende que chegou o momento de retornar ao futebol brasileiro. Então, assim, ele tem até o apoio da família. Porque em muitos casos a família pode falar: não, a gente quer continuar na Rússia, a gente vive super bem. Como foi o caso do oposto no Fabrício Bruno, né? A questão de não ir pra lá. A família pesa nesse momento. A esposa grávida, isso pesa na hora da escolha. E nesse caso, o Claudinho ainda tem o apoio familiar. O Zenit mais uma vez deixou o Flamengo a esperar. Tem que ter muita paciência com esses russos, hein? Então é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.